Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Uma condenação da história. Portugal está a importar 80% dos cereais que consome. A importância da Estratégia Nacional com os Cereais é óbvia e está até diretamente relacionada com uma questão de defesa nacional e de soberania nacional. Portanto, nós temos que contribuir para a soberania alimentar de um ponto de vista europeu e esta estratégia dos cereais a nível nacional é um passo também para essa soberania alimentar a nível europeu. Há séculos que Portugal se preocupa com a incapacidade de produzir cereais em quantidade suficiente para alimentar a sua população. Nos últimos tempos, a guerra na Ucrânia ou a confusão das tarifas da administração Trump voltaram a colocar na ordem do dia o que Álvaro Mendonça e Moura, presidente da CAP, define como um problema de soberania nacional. É que nos dias que correm, a agricultura portuguesa só consegue produzir entre 18% a 20% do trigo, milho, centeio, arroz ou cevada que os seus habitantes consomem. Nos primeiros anos da integração europeia, Portugal produzia metade dos cereais que consumia. Não admira que, no espaço de poucos anos, dois governos, do PS e agora o da AD, tenham mobilizado recursos e os agricultores para acudir a este problema grave. Primeiro, uma estratégia nacional para os cereais apontava para que, em 2023, o país fosse capaz de produzir 39% de todas as suas necessidades de cereais. Foi um fiasco total. Agora, a nova estratégia deste governo, a Mais Cereais, não aponta para metas, mas identifica recursos e estabelece prioridades políticas para aumentar a produção. Portugal é dos países do mundo que mais depende do exterior para garantir o produto essencial da alimentação humana, o pão. A integração europeia aliviou a angústia que ao longo dos séculos determinou a expansão colonial e marcou profundamente a história de Portugal. Com o trigo francês aqui ao lado, não havia razões para preocupação. Porque, de resto, se Portugal não tem condições naturais para os cereais, há produtores de milho que estão na vanguarda mundial da inovação ou da produtividade, e se gasta mais de 2 milhões de euros na compra de grãos todos os anos, exportam um valor equivalente em azeite ou vinho e 2.500 milhões de euros em frutas e legumes. Haverá então razões para tanta preocupação? Faz sentido incluir a dependência de cereais do exterior nas ameaças à segurança e soberania nacional? Como aumentar a produção quando os solos bons, como os de Barros de Beja, estão plantados com olival e o que sobra são terras pobres e sem acesso à água? Perguntas para uma conversa com Eduardo Diniz, que é agrónomo e líder do Gabinete de Perspectiva e Planeamento do Ministério da Agricultura, que é uma espécie de centro de estudos e de decisão estratégica da política agrícola nacional. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Eduardo Diniz, bem-vindo ao P24, muito obrigado. O Governo e vários parceiros da agricultura regressaram por estes dias a um tema antigo, à necessidade de aumentar a produção de cereais em Portugal. Por que razão Portugal é um dos países do mundo mais dependentes das importações deste produto que está na base da alimentação humana? Realmente é um tema recorrente, historicamente recorrente, e que tem a ver também com a falta de condições que Portugal tem, quer de solo, quer de questões pluviométricas, para a produção de cereais. De uma forma geral, Portugal tem solos pobres e o regime das chuvas não é coincidente com as necessidades das culturas cerealíferas. É essencialmente esse o problema base. E, portanto, historicamente sempre tivemos uma dependência muito grande da importação de cereais e que se tem vindo a agravar muito nos últimos, diria, 30 anos, de forma muito consecutiva, e com estas, nos últimos, diria, 5, 10 anos, com conturbações quer ao nível do mercado, quer ao nível também de fenómenos climáticos extremos, tem posto muito à evidência esta quebra da produção de cereais. Portanto, depois da integração europeia, fez com que a produção nacional e as áreas dedicadas à cultura se tivessem reduzido. Isso, por si só, não é necessariamente uma má notícia, ou seja, os agricultores portugueses trataram de aproveitar aquilo que as condições naturais do país melhor lhe tinham para oferecer. Foi um pouco isso que aconteceu. Sim, quer do ponto de vista da agricultura, quer do próprio ponto de vista do abastecimento de cereais, porque a história da agricultura portuguesa esteve sempre relacionada
com o problema da produção cerealífera e, portanto, historicamente, desde a nossa fundação, sempre foi um problema. Mesmo os nossos descobrimentos estão relacionados com a tentativa de ir buscar cereais ao Norte de África, numa fase inicial. Mesmo depois também, só para falar em 2 períodos históricos, com a campanha do trigo, foi também uma necessidade na Primeira Guerra Mundial para lá dos erros que se fizeram, surgiu também de uma forte necessidade e de fome nessa altura, por causa da falta de abastecimento de cereais, que a Europa também estava em guerra e, portanto, não tínhamos esse abastecimento. E, portanto, com a entrada depois da União Europeia, conseguimos, de certa forma, garantir, dentro deste espaço e o mercado interno, conseguimos garantir esse abastecimento, o que foi positivo no ponto de vista de estabilização de um produto essencial para a alimentação humana. E os próprios agricultores também depois tiveram a capacidade de explorar culturas mais adaptadas às nossas condições, sendo certo que nas áreas de regadio sempre tivemos capacidade de produzir os cereais, e nos barros de Beja também, e noutras zonas a norte, muito especializadas também em certas culturas, sempre houve bolsas com produtividades interessantes ao nível dos cereais. Isso acontece especialmente com o milho, que é uma questão, enfim, parece ser interessante. Nós, há agricultores, portanto, que têm, na zona do Ribatejo principalmente, que têm médias de produtividade na área do milho tão boas como as dos Estados Unidos ou do Brasil. A tecnologia, a inovação, a ciência que esses agricultores aplicam, essa atitude podia ser de alguma forma replicada nos agricultores, por exemplo, do trigo, onde a nossa capacidade de produção é ainda bastante mais baixa que a do milho? Eu diria é superior a esses países que diz. Portugal tem as produtividades maiores do mundo, ao nível das produtividades maiores do mundo. No milho? No milho, porque tem a ver também com o regadio, não é? Porque normalmente está sempre associado a áreas regadas. Em muitos desses países que disse não tem. E sempre em Portugal, desde a sua implantação, o milho sempre foi os agricultores muito precursores de muitas inovações que se fazem no país, que depois são estendidas para outras culturas. Portanto, é uma cultura muito dominada pelos nossos agricultores e muito importante, quer para a alimentação animal, quer para a alimentação humana. O trigo é mais complicado, porque as condições sempre se fez em sequeiro e portanto, não tem esta ajuda da água. Milho de sequeiro não é uma coisa dispiciente, e portanto, o facto fala-se muito hoje de às vezes haver um pouco de irrigação apoiada aos cereais pragnosos, o que seria muito interessante. Não tem grandes dotações, mas pode ajudar, porque, como temos visto também, a aleatoriedade climática, entre os meses de outubro e janeiro, temos tido surpresas muito grandes nos últimos tempos. Muitas vezes nem é um desinteresse na cultura, mas estas aleatoriedades climáticas às vezes fazem afastar os agricultores da produção dos pragnosos, associados depois também a solos pobres, que em alguns casos, mas onde há solos bons, onde há algum acesso à água, e se conseguirmos também melhorar as produtividades, que também há trabalho feito desses por agricultores e do Clube de Produtores de Cereais, conseguirmos melhorar a qualidade das nossas variedades, quer dizer, temos também aqui alguma oportunidade de garantir algum nível de produção que se considera importante. Nós, no espaço de 10 anos, portanto, os poderes públicos vão avançar com a segunda, inicialmente foi uma estratégia, portanto, para aumentar a produção de cereais. Agora, portanto, já com este governo, portanto, foi o Mais Cereais, portanto, que é também uma tentativa, portanto, de entrar na administração pública e os agricultores, portanto, e as suas organizações, de aumentarem, portanto, o grau de autoaprovisionamento dos cereais portugueses. Mas, portanto, olhando um pouco para tudo o que está a dizer Eduardo Diniz, as possibilidades que nós temos de crescer na produção de cereais, até chegarmos, por exemplo, à média de 1990, em que Portugal conseguia produzir metade dos cereais que consumia, essa ambição parece estar parece ser um pouco impossível, falando em português corrente. Eu acho que era importante nós aumentarmos um pouco a nossa quantidade de cereais produzidos. Nós estamos com um nível de autoaprovisionamento de 18%. Do conjunto total dos cereais, 20 e poucos por cento no milho, nos principais cereais, milho e trigo,
28 milhões no milho e no trigo, então, então para a alimentação humana, para a indústria da panificação, tem níveis de importação superiores a 95%. E, portanto, isso traz-nos também aqui alguma preocupação, ou seja, naturalmente que aquela grande preocupação que nós tínhamos quando estávamos muito isolados não é igual agora. Estamos dentro de um espaço económico que nos garante grande parte do abastecimento, particularmente o trigo, que vem quase todo na sua parte quase maioritária de França, e portanto temos canais de abastecimento de alguma forma garantidos, mas temos vindo a ver estas instabilidades muito grandes, com o que aconteceu na Ucrânia, o que aconteceu com o Covid. Agora, estes problemas dos direitos aduaneiros e de toda esta disrupção, e portanto, nos Estados Unidos, e portanto toda esta instabilidade, mas não só por isso, aconselha-nos a que também não deixamos de níveis de produção quase incipientes, quer dizer, a autonomia estratégica vale para a Europa como um todo, mas também vale para Portugal, e temos de estar atentos a isso. Esses níveis de produção no curto e médio prazo não serão possíveis, como disse, mas tem que haver um acréscimo e uma manutenção destas bolsas produtivas em produções tão importantes, quer para a economia, quer para a segurança alimentar, quer também por questões de sustentabilidade e ambientais, que também aconselham a ter alguma presença de cereais no território. Entretanto, e o Eduardo Diniz já falou disso de passagem, algumas das zonas que historicamente estavam reservadas, portanto, à cultura dos cereais, estão-me a recordar em concreto muitos solos dos Barros de Beja, portanto, e da planície alentejana, outrora, convém recordar, portanto, o celeiro do país, muitos desses solos, portanto, foram entretanto afetados a culturas permanentes, como sejam a do olival e a do amendoal, portanto, isto incluindo no perímetro de regra do Alqueva. Não é expectável, portanto, que essas áreas, portanto, regressem à produção dos cereais. E uma outra pergunta que lhe queria colocar: até que ponto o facto de deixarmos de ter agricultores rotinados com as culturas cerealíferas é também um problema para o futuro? Começando pelo fim, essa questão dos agricultores rotinados era, como eu já tinha dito, particularmente no milho, é exemplar o papel que tem feito na inovação do setor e para o setor todo, não só para o milho, e portanto seria uma perda grande, e portanto não me parece que seja acho que é auto-evidente que isso é um problema para o setor agrícola como um todo. A evolução, particularmente das políticas públicas, e no caso da agricultura, quando falamos de políticas públicas, falamos de política agrícola comum, nós aproveitámos todas as flexibilidades que foram sendo criadas após o desmantelamento do suporte aos preços e passando para suporte à superfície, fomos sempre aproveitando essas oportunidades para caminhar no sentido das culturas mais adaptadas ao nosso território. E isso foi uma política continuada, quer dizer, desde a adesão, desde o final dos 8 anos e pelos anos 90 afora, e mostraram nos últimos anos esses resultados, não é? Quer dizer, nós temos exportações de azeite em mais de 1.000 milhões de euros, nas frutas e hortícolas em 10 anos passámos de 700 milhões para 2.500 milhões de euros, e portanto as estratégias que nós fizemos nos principais instrumentos, no desenvolvimento rural e nos pagamentos diretos, que a política agrícola comum disponibiliza a Portugal, foram muito montados neste sentido de aproveitar essa transformação nas políticas públicas, dá mais liberdade à escolha do agricultor. Temos é que agora, eu acho que nós temos ir sempre acertando, as políticas públicas é sempre algo inacabado, e nós temos duas questões em Portugal: ou que temos que fazer face, ou o abandono e a superextensificação, ou a elevada especialização e hiperespecialização em certas áreas. E, portanto, elas são importantes, porque temos um desequilíbrio macroeconómico com a nossa balança agroalimentar muito negativa, mais de 4.000 milhões de euros de déficit que nós temos que pagar para nos alimentarmos enquanto país, e portanto temos que fazer face a isso. Os cereais é muito importante nisso, mas também a questão territorial também é esta hiperespecialização
pode, através também de uma certa diversificação territorial, trazer grandes vantagens, quer do ponto de vista da produção, quer do ponto de vista da segurança alimentar, quer do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e biodiversidade. O que nos quer dizer, portanto, é que é possível caminhar nos dois sentidos. Por um lado, portanto, aumentar a nossa capacidade de autoprovisionamento, no sentido de reduzir o déficit alimentar que nós temos e, ao mesmo tempo, portanto, insistir, portanto, nessas especializações que fazem com que uma determinada cultura aproveite o potencial de uma determinada região do país com determinadas condições edafoclimáticas. Sim, é isso, sendo certo que os agricultores precisam de ganhar dinheiro, não é? E, portanto, essa é a primeira condição para a sua sustentabilidade e viabilidade e, portanto, estas culturas estão mais adaptadas naturalmente, que são eles que estão perto do mercado e essas têm que ser aproveitadas. Em termos de política pública, se virmos que também existem aqui certas bolsas que é bom manter por outras razões, ou mesmo virar mais o setor também para o mercado para aproveitar essas oportunidades, e também em termos de organização. Estes setores também estão relacionados com a indústria, no caso do arroz é evidente que há uma parceria com a indústria importante, há muitas importações até de arroz embalado, mas há ganhos que têm que se fazer também entre todos os atores que estão dentro do setor, que podem ganhar em terem produção mais perto de casa, particularmente nesta enorme instabilidade que nós estamos a assistir. E isso também era bom crescimento acontecer no milho e já agora um pouco no trigo, que há agora um consumo mais diferenciado também a esse nível, que também estamos a conseguir ver que está a crescer. Mas era importante essas estratégias também verticais aparecerem. Muito bem, Eduardo Diniz, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Eu sempre soube que em algum momento o ensino superior seria fora de Cabo Verde. Foi também assim com o meu irmão mais velho, e acho que fui educada um bocado com isto de, a partir daqui, acaba a tua fase em Cabo Verde e vais começar uma fase nova. Lisa Reis, 25 anos, é natural de Cabo Verde e integra há 3 anos o elenco do Teatro Nacional de São João, no Porto. Quem a viu em palco não pode ter deixado de se espantar com o seu talento e a sua energia. Conhecendo-a melhor no imperdível trabalho assinado por Patrícia Carvalho, Nelson Garrido, Tiago Lopes e Alex Santos, no público desta segunda-feira, entende-se e acredita-se ainda mais na riqueza que a imigração traz ao país. Na série Público, Imigração, Portugal é o meu país, conhecemos vários retratos de pessoas que vieram de várias partes do mundo e que, como Lisa, respondem com sabedoria sempre que a mandam para a sua terra. De certo modo, diz ela, eu já estou nela. Para ver, ler e ouvir em www.publico.pt o retrato desta tripeira que veste a camisola pela cidade que escolheu e a escolheu. O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.